Olá! Nessa aula, então, falaremos sobre teoria dos conjuntos, mas agora sobre as operações de união, intersecção, diferença e complementar. Primeiramente, vamos definir o conjunto união. Dados dois conjuntos A e B, chama-se união ou reunião entre A e B ao conjunto formado pelos elementos de A ou B. Então, aqui a união está sendo definida através da propriedade característica, que nós já vimos na primeira aula. X tal que X pertence ao conjunto A ou pertence ao conjunto B. No exemplo, nós temos o conjunto A com os elementos 0, 2, 4, 6, 7 e 8 e o conjunto B com os elementos 3, 4, 6 e 9. A união é, portanto, um terceiro conjunto formado com todos esses elementos, com todos os elementos do A e todos os elementos de B. Se nós não tivéssemos mostrado os conjuntos A e B, seria possível olhar para esse conjunto e com toda certeza afirmar que os elementos que estão aqui ou são do conjunto A ou são do conjunto B. É claro que temos elementos aqui que pertencem aos dois, como é o exemplo do 4 e do 6. Só que, como sabemos na teoria dos conjuntos, nós não repetimos elementos. A união representada por diagramas pode se dar de quatro formas. Aqui nós temos a primeira situação, onde existe uma intersecção entre A e B. Então, a união é toda essa parte que está pintada de cinza. Se A e B não tiver intersecção, também é possível fazer união. Se o B estiver contido em a união será o próprio conjunto A. Supondo que o conjunto A tenha os elementos 2, 3 e 4, e o conjunto B tem os elementos 3 e 4. Bem simples. Então, 3 e 4 dentro do B, que também está dentro do A, e o 2, que é um elemento exclusivo do A. Fazendo a união de A com B, nós vamos chegar ao conjunto 2, 3 e 4. Nesse caso, então, sabemos que a união de A com B é o próprio conjunto A, pois o B está contido em A. Lembrem-se que o menor está contido no maior, ou o maior contém o menor. O quarto caso é quando o A está contido em B. Então, nesse caso, se o A está contido em B, ou ainda se o B contém o conjunto a união desses dois conjuntos será o próprio conjunto B. O conjunto intersecção tem a seguinte definição: dados dois conjuntos A e B, chama-se intersecção entre A e B o conjunto formado pelos elementos comuns entre A e B, isto é, pelos elementos que pertencem ao conjunto A e pertencem ao conjunto B. Olha só na definição de propriedade característica. Temos que os elementos devem pertencer a A e, ao mesmo tempo, ao conjunto B. Tomando os conjuntos A e B com os elementos mostrados a seguir, nós temos que a intersecção será aquele conjunto que possui os elementos 4 e 6, pois são os elementos que A e B possuem em comum. Pensando em diagramas, nós temos as quatro situações a seguir. A primeira situação, a intersecção é essa parte cinza, né? Essa parte pintada de cinza, é A e B tendo elementos em comum, a região que deve ser marcada ou pintada é essa região aqui, chamada de intersecção. A segunda, não há intersecção, né? Vou dar um exemplo de dois conjuntos que não possuem intersecção. O A sendo 1, 2 e 3 e o B sendo 4 e 5, olha só. É um exemplo onde seria representado por esse gráfico aqui, ó, não tendo nada em comum. Agora, o terceiro exemplo é quando B está contido em A, quando todos os elementos do B estão dentro do conjunto A. Então, a intersecção será o próprio conjunto B. Repare, vamos atribuir alguns valores para o A. Será, por exemplo, 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B vai ser, então, os elementos 3 e 4. Se tomarmos a intersecção, nós vamos ter em comum os elementos 3 e 4, que é, portanto, o conjunto B. Por isso, se B está contido em a intersecção entre A e B é o próprio conjunto B. E, por último, nós temos a situação onde o A está contido em B. A está contido em B, né? O menor está contido no maior, ou o maior contém o menor, né? Sempre assim para a gente saber diferenciar os símbolos de está contido e de contém. Então é a mesma situação que eu apresentei, né, anteriormente, mas agora nós teríamos que a intersecção entre A e B não é o conjunto B, mas sim o conjunto A. Vamos dar uma olhadinha agora no conjunto diferença. Temos a seguinte definição: dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B
ao conjunto formado pelos elementos do conjunto A que não pertencem ao conjunto B. É claro, se for diferença entre B e A, é só inverter o final da definição. Então, a diferença entre A e B é o conjunto onde nós temos elementos que são do A, mas que não são do B. Então, tomando como exemplo aqui os dois conjuntos A e B, a gente pode pensar da seguinte maneira: a diferença entre A e B, para eu conseguir definir ela, basta vir no conjunto A e apagar ou riscar os elementos que são do B. Por exemplo, o número 4 aqui, ele é dos dois conjuntos, ele é do B, então eu vou lá e risco do conjunto A. Outro elemento que é do conjunto B é o número 6. Então, riscando os elementos do B, nós temos 0, 2, 7 e 8, que é a diferença entre A e B. Se for a diferença entre B e A, faça da mesma forma. Basta vir no conjunto B e apagar os elementos que são do A. Quem são os elementos do B que também estão no A? O 4 e o 6. Por isso, o resultado final será esse conjunto, 3 e 9. Agora, perceba que a operação diferença não é comutativa. Eu fiz a diferença de A com B e o resultado foi diferente quando eu fiz a diferença de B para A. Agora vamos pensar nos diagramas. Se nós temos aqui a diferença de A para B sendo definida por diagramas, eu devo pintar só a região do A. Lembra? Nós não podemos aceitar valores de B. Havendo intersecção, nós temos essa primeira situação. Se não houver intersecção, então a diferença é definida pelo segundo desenho, pelo segundo esquema aqui com o diagrama de Venn. Caso o B esteja contido em A, como é esse caso aqui, ó, o conjunto B é o menor, está dentro do maior, ou seja, B está contido em A, ou A contém B. Fazendo a diferença de A para B, basta apagar aquela parte que diz respeito ao B. Então, é só apagar essa parte aqui, por isso ficou em branco. Se for uma diferença de A para B, onde o A é o conjunto menor, eu vou ter que apagar o conjunto B inteiro. Então, imagina que eu tivesse o A pintado aqui. Se eu vou ter que apagar tudo que é do B, eu vou ter que acabar apagando o conjunto A, porque ele está dentro do conjunto B. Assim, o conjunto final será um conjunto vazio. Falando sobre o complementar de um conjunto. Sejam dois conjuntos A e B, tais que B está contido em A. Chama-se complementar de B em relação a A ao conjunto A diferença B. Só posso chamar de complementar esse conjunto diferença se o B estiver contido no A. E também temos esse símbolo aqui. Complementar de B em A será a diferença de A com B, mas somente se o menor estiver dentro do maior. Senão, chamaremos de um conjunto de diferença simplesmente assim, ok? Em alguns casos, você vai ver também que esse símbolo representa o complementar de B em A. Dando uma olhadinha aqui no exemplo que nós temos abaixo, vamos definir então o complementar de B em A. Nós temos aqui os elementos para A, 0, 2, 4, 6, 7 e 8, e o B tem os elementos 4, 6 e 7. Repare que o B está aqui dentro do A, então é possível definir um conjunto complementar. Olha só, o complementar de B em A será a diferença de A com B, de tal modo que a gente já viu que essa operação consiste em olhar para o conjunto A e apagar os elementos que são do B. Então, eu venho aqui, apago os elementos do B e note, o resultado será o complemento que falta para que o conjunto B seja idêntico ao conjunto A. Eu só consigo esse complemento se o conjunto B estiver dentro do conjunto A. O conjunto B não pode ter nenhum elemento diferente. Ele não pode ter nenhum elemento que o A não tem. Senão, nós não vamos conseguir encontrar esse complemento. É impossível deixar o conjunto B idêntico ao conjunto A. Em termos de gráfico, nós temos essa situação. Diagrama de Venn para complementar de B em A. Lembrando que também podemos ter essa simbologia aqui em alguns casos aí, né, que possa aparecer nos exercícios. Bom, o complementar de B em A seria, então, A menos B, ou a diferença de A com B. E o que a gente faz nesse caso?
Pego o conjunto A e apago aquilo que é do B. Note que o B ficou apagado, ficou em branco, e a parte em cinza, apenas aquela parte que diz respeito única e exclusivamente ao conjunto A. Aqui cabe a gente salientar algumas propriedades sobre a teoria dos conjuntos. Primeiro, todo conjunto está incluído em si mesmo. Na segunda aula, a gente destacou isso, que todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Inclusive, fizemos essa observação quando definimos o conjunto das partes. O conjunto vazio se considera incluído em qualquer conjunto. Também fizemos essa demonstração na segunda parte, no segundo vídeo dessa sequência de vídeos de teoria dos conjuntos. A está incluído em B equivale dizer que B contém A. Lembra? O menor está contido no maior e o maior contém o menor. Se A não está incluído em B ou A não é subconjunto de B, significa que pelo menos um elemento de A não pertence a B. Nós usamos essa propriedade 4 aqui para provar que o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos. Simbolicamente, A está contido em B se para todo x pertencente a A, x também pertence a B. O que ele está querendo dizer aqui é que o A está dentro do B se todos os elementos do A estão dentro do conjunto B. Eu quero dar um destaque para esse exemplo aqui. Será que é possível definir o complementar de B em A nessa situação? Repare, eu teria que fazer A menos B. O que é A menos B? A diferença de A com B é olhar para o conjunto A e apagar aquilo que é do B. Então, eu iria apagar os elementos 5 e 7. Restaria, então, 3 e 9. Agora eu te pergunto, isso aqui é um complemento que falta para o B ficar igual ao A? Impossível. Se eu colocar esses elementos aqui como sendo um complemento para B, eu vou ficar com 3, 5, 6, 7 e 9. Esse conjunto é igual ao conjunto A? Não é. Então, isso aqui não pode ser chamado de complemento. Não é possível definir o conjunto complementar. E é isso que está sendo dito aqui. Como o conjunto B não está contido no conjunto A, dizemos que o complementar de B em relação a A não existe. Se A for igual a B, o complementar vai ser um conjunto vazio, porque aí nós estaremos apagando todos os elementos. Não sobrará nada como complemento para que um conjunto seja igual ao outro. Se B está contido em A, podemos indicar o complementar de B em relação a A por aqui, aquele símbolo que a gente já havia destacado anteriormente, ok? Falando do número de elementos da união de conjuntos, nós temos essa expressão em destaque aqui. Eu vou explicar como ela funciona, vou fazer um exemplo utilizando a fórmula e, na sequência, resolvendo por diagramas, que é a forma como eu acho mais interessante. Mas para que a gente entenda o porquê dessa expressão, imagine o seguinte, nós temos então um conjunto A, um conjunto B. Você vai precisar dessa expressão sempre que o enunciado falar que o número de entrevistados ou o número de pessoas envolvidas escolheu, ou votou, ou optou por pelo menos uma das opções. Ou também que todas as pessoas participaram da enquete, ou participaram da atividade, ou participam de um curso. Então, ele deixa claro que não existem pessoas que não optaram pelo conjunto A ou B no problema. Você vai ler o enunciado e vai buscar isso no enunciado. Então, dessa forma, nós temos aqui que a união, o cardinal da união, assim que a gente fala, que é a quantidade de termos que fazem parte de A ou de B. Repare que eu estou pegando tudo que tem A, pintei tudo que tem no conjunto A. Então, aqui eu tenho o cardinal de A. Agora, eu vou pintar tudo que tem em B. Tudo que tem em B. Então, aqui eu teria o cardinal de B. Só que observe que a interseção foi pintada 2 vezes. Isso significa que eu estou contando pessoas 2 vezes. Ou seja, se eu não tiver o cuidado de remover, de subtrair a interseção, eu estarei contando errado, eu estarei resolvendo o problema errado. Vamos dar uma olhadinha num exercício que a gente pode fazer pensando nisso. Um dos restaurantes de um shopping center fez uma pesquisa entre seus clientes com 2 perguntas. Você gosta de comida japonesa? Seria a primeira pergunta. Eu vou chamar a primeira pergunta aqui de conjunto A.
Você gosta de comida mexicana? Para mim, serão as pessoas do conjunto B, ok? A primeira e a segunda pergunta. Feito o levantamento das respostas, observou-se que 132 pessoas responderam sim à primeira pergunta, 84 responderam sim à segunda pergunta e 18 responderam sim às duas perguntas. E 50 responderam não às duas. Com base nesses dados, é correto afirmar que o número de pessoas que responderam à pesquisa foi igual a... Olha, primeiro eu vou começar tratando aquele dado referente às pessoas que responderam sim para pelo menos uma das perguntas, tá? Pelo menos uma. Então, eu estou falando, olha aqui, ó, pelo menos uma das opções, pelo menos uma das perguntas, eu estou falando do conjunto união. Então, eu vou organizar a minha conta com essa expressão. Depois eu vou fazer utilizando diagramas, ok? Voltamos para lá. Sabemos que cardinal da união de A com B é, então, cardinal de A mais o de B. E aí, não esqueça de subtrair a interseção. Então, esses dados nós temos aqui. Basta colocar na expressão NDA, pessoas que responderam a primeira pergunta, sim, a primeira pergunta, 132. Sim para a segunda pergunta, quantas são? 84. E não posso esquecer de descontar 18, porque esses 18 já foram contados antes. Eu não posso contar duas vezes. Dessa forma, nós temos aqui o resultado igual a 198. Mas não posso esquecer agora de tratar aquelas pessoas que não estão aqui nesse caso, né, nessa situação de ter respondido pelo menos uma. Vou contar também as pessoas que responderam não para as duas perguntas. Então, aqui no final, eu somo 50 e chego então a 248, alternativa certa, a letra C. Eu posso fazer isso pensando em diagrama também. Se eu fizer pensando em diagrama, eu vou colocar aqui número de pessoas que fazem parte do primeiro conjunto, número de pessoas que fazem parte do segundo conjunto. Comece esse exercício sempre preenchendo a intersecção. Sempre que ele te der a intersecção, ou que ele te cobrar o valor da intersecção, é interessante que você comece por ali, essa região aqui no caso. Então, eu teria que colocar aqui o valor 18, ok? E para o conjunto A, quando eu for colocar os 132, eu não posso esquecer de descontar essas 18. Então, 132 menos 18, porque eu tenho que ficar dentro do conjunto A com as pessoas que responderam A e B e as pessoas que responderam só A. Então, 132 menos 18, então aqui nós temos 114, ok? E para o conjunto B, faço a mesma coisa. Eu vou pegar aqui essas 84, vou descontar as 18, que vai dar, então, 66. E repare que agora você tem aqui as pessoas que responderam sim a pelo menos uma das perguntas. Soma aí 114 mais 18 mais 66. Você vai chegar no valor, então, 198. E aí basta somar aquelas 50 que responderam à pesquisa, mas elas responderam não, né? Não quer dizer que elas não participaram da pesquisa, elas participaram também. Então, vem aqui, soma 50 e chego no mesmo resultado. Então, é uma forma de você fazer o problema, né, utilizando a expressão e também pela forma mais rápida, pelo diagrama. Eu, particularmente, para esse tipo de exercício, eu prefiro a segunda forma. Essa que utiliza diagramas de Venn. Terminamos a terceira parte do nosso estudo sobre teoria dos conjuntos. Na parte 4, estarei resolvendo alguns exercícios elementares que ajudam na compreensão de como a gente deve proceder na resolução de problemas que envolvem esse assunto. Vejo vocês lá!